Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso. E se você não está feliz onde se encontra e deseja alcançar um novo patamar em relação às suas finanças, sua saúde, sua felicidade ou seus relacionamentos, então hoje você vai aprender o que você precisa fazer para realmente mudar essas coisas. Para isso, irei usar como exemplo uma história de dois amigos de longa data, o Rony e o Alex, que são dois rapazes que estudam na mesma faculdade e que têm um desempenho nas notas muito parecido. Apesar das notas parecidas, o Rony não demorou muito para virar o jogo completamente. Ele ficou milionário em poucos anos, começou um relacionamento com uma garota incrível, viaja várias vezes por ano mundo afora e ainda tem tempo para se exercitar. Ou seja, podemos dizer que ele tem uma vida muito bem sucedida nas 4 principais áreas da vida. Ele tem bastante dinheiro, uma boa saúde, um relacionamento saudável e é muito feliz com tudo isso. Por outro lado, nós temos o Alex, que vive uma fase difícil nessas mesmas áreas. Mas não por falta de interesse. Ele até quer, mas não consegue fazer algo grandioso na sua vida, porque ele tem uma dificuldade natural de ter sucesso em qualquer coisa que ele tente. Por exemplo, ele se matriculava na academia, mas nunca ia por falta de tempo. Ou então ele comprava livros, mas não conseguia parar para ler. Em outra ocasião, ele decidiu começar um negócio online e passar a criar conteúdo. Mas como sempre, as coisas nunca iam para frente. E tudo isso levou para um grande estado de infelicidade em relação à sua própria vida. E o pior de tudo é que quando ele via as postagens do Rony nas redes sociais, ele ficava muito irritado, a ponto de ficar falando mal do amigo pelas costas. Ele dizia que o Rony estava ganhando dinheiro fazendo coisas erradas, enganando as pessoas e que só por isso ele estava crescendo na vida. Mas então, quando o Alex viu que o Rony comprou uma terceira casa, ele não conseguiu se conter. Ele deixou sua inveja e seu ego de lado e resolveu perguntar pro Rony como ele conseguiu fazer tudo aquilo e ser tão bem sucedido, enquanto ele, por mais que se esforçasse, não conseguia fazer nada. E veja que interessante, o Rony sabia que o Alex estava falando mal dele pelas costas, mas mesmo assim ele decidiu ajudá-lo e até contou seus segredos para ele. O Rony disse que, desde a época da escola, ele sabia que queria fazer algo grandioso na vida e que por isso ele não parava de estudar, mesmo com pouco tempo, nem que para isso ele tivesse que ler apenas 2 páginas de um livro por dia. E numa dessas, ele aprendeu uma lição muito poderosa em um livro chamado O que dizer quando você fala consigo mesmo, a qual é descrita pelo autor como sequência de autogerenciamento. E por saber que essa foi a lição mais poderosa que havia aprendido, Rony então decidiu compartilhar com Alex como ela funciona. A sequência de autogerenciamento pode ser dividida em 5 partes. A primeira é o comportamento, ou seja, se nós queremos conquistar algo na vida ou obter novos resultados, nós precisamos adotar novos comportamentos, novos hábitos e novas ações. Mas não apenas isso, devemos incorporar esses 3 itens junto com a segunda parte da sequência do autogerenciamento, que são os sentimentos. E assim a corrente segue, porque para mudar os sentimentos precisamos da terceira parte, que é a atitude, e para mudar as atitudes precisamos da quarta parte, que é mudar nossas crenças, que por sua vez, para conseguirmos fazer isso, nós precisamos da última parte, que é mudar nossa programação. Então, por exemplo, vamos supor que você queira alcançar um bom físico. Bem, para conquistar isso, você precisa criar o comportamento ou o hábito de ir para a academia, certo? Mas pode ser que você tenha e nutra sentimentos negativos ao fato de ter que ir para a academia, e como você já pensa que vai sentir dores, ficar cansado ou entediado, esse hábito nunca será formado, pois você atrelou várias coisas negativas ao comportamento de ir para a academia. Agora, o que fazer para mudar isso? Bem, no caso, você vai precisar mudar sua atitude primeiro. Veja, talvez você tenha essa atitude de nutrir esses sentimentos por já ter visto outras pessoas passando pela mesma coisa. Mas se você prestasse mais atenção em pessoas que têm uma melhor consciência sobre saúde e que vão para a academia de forma regular, você iria perceber que elas enxergam a prática de exercícios de uma perspectiva diferente, ou seja, elas enxergam com uma atitude diferente. Por exemplo, ao invés de essas pessoas pensarem que elas vão se cansar ou que podem se machucar, o pensamento delas é que seus músculos vão sofrer danos e crescer, fazendo com que elas se tornem pessoas mais fortes. Tudo isso por conta de uma atitude diferente que elas têm em relação à academia. É por isso que você precisa mudar sua atitude, mas para fazer isso, você também precisa mudar as suas crenças. Veja, as crenças são muito poderosas, e você pode tirar essa prova através de estudos como o do efeito placebo, que mostra pacientes que foram curados com um comprimido falso.
Nesses casos, a conclusão da ciência é que o poder da crença foi capaz de curar uma condição de um paciente. Mas por outro lado, também tem pessoas que, mesmo se medicando com os melhores medicamentos, ainda assim acabam não se curando. E isso acontece porque elas não acreditam que tomar aquele remédio vai de fato ajudá-las a se curar. Isso inclusive também tem um nome científico, se chama efeito nocebo, que é o resultado oposto do efeito placebo. Ou seja, se você tem uma crença negativa sobre uma situação, isso vai te levar a ter um resultado igualmente negativo. Por isso é muito importante mudar a crença. Mas para que você mude a sua crença, você também precisa mudar a sua programação, que seria basicamente a forma como você foi criado e conduzido a lidar com as situações desde a infância. Então, para dar um exemplo do próprio autor do livro O que dizer quando você fala consigo mesmo, em sua obra ele conta que quando era criança ele gostava de tocar instrumentos. Mas quando ele foi tocar pela primeira vez, um dos seus professores chegou nele e disse: "Olha garoto, você não leva jeito para tocar instrumentos, melhor desistir e fazer outra coisa." Por outro lado, o autor tinha um amigo, mas para esse amigo o professor disse outra coisa. Ele disse: "Continua praticando, você está indo muito bem, e se continuar assim, você vai se tornar um ótimo músico." O resultado disso foi que o autor, de fato, não conseguiu aprender a tocar bem um instrumento, enquanto seu amigo conseguiu. E esse tipo de coisa acontece porque, muitas vezes, nós somos ensinados sobre como fazer certas coisas desde a infância, e isso vai moldando a programação dos nossos cérebros de maneira tão intensa que nós aprendemos a fazer as coisas do jeito que nos é dito e ensinado, e isso acaba tirando a nossa capacidade de realizar qualquer tipo de tarefa de um jeito diferente, porque nós já estamos programados para sempre fazer daquele mesmo jeito. Por exemplo, se você é bom em matemática, mas várias pessoas ficarem falando na sua cabeça repetidamente o quanto você é ruim nessa matéria, o seu cérebro vai começar a se reprogramar e você vai começar a ir mal em matemática. Para entender melhor, nós podemos fazer um paralelo interessante com um computador. Veja, não importa o quão bom seja seu computador ou o quão bom seja o hardware que ele tenha, se o software desse computador estiver corrompido, ele não vai funcionar, porque existe um problema na sua programação. Da mesma forma, a sua mente e o seu corpo também são como uma máquina poderosa, mas se na sua mente tiver algum tipo de programação corrompida, ela não vai ser capaz de tomar as melhores decisões e alcançar bons resultados. Então é por isso que você precisa estar sempre atualizando a sua programação através da repetição. E quanto mais você usar esse recurso da repetição para manter sua programação rodando de forma eficiente, mais resultados positivos você tende a ter. Veja, estudos já revelaram que nós temos uma média de 70 mil pensamentos por dia. Então imagine o impacto que isso teria em nossa sequência de autogerenciamento se conseguíssemos manter a maioria deles positivos. Isso certamente traria resultados muito melhores em relação ao nosso comportamento e à busca dos nossos objetivos. Bom, com isso, agora nós entramos em um outro conceito chamado autodiálogo, que basicamente consiste em uma ação que ocorre em nosso cérebro em 5 níveis diferentes. O primeiro nível é a aceitação negativa, que é um autodiálogo prejudicial. Por exemplo, se eu te disser que você precisa juntar 5 milhões de reais nos próximos 5 anos, qual a primeira coisa que viria na sua cabeça? Provavelmente seria algo do tipo: como eu vou juntar 5 milhões se meu salário não chega a 2.500? Então esse é o nível onde a maioria das pessoas vive. E o que acontece é que nesse nível a pessoa acaba não conseguindo pensar em ideias extraordinárias. Ao invés disso, ela já se coloca em um lugar onde ela se classifica como ruim ou incapaz e acaba aceitando as coisas como são. Por isso que esse nível é chamado de aceitação negativa, porque nós pensamos que as coisas estão fora do nosso controle e que não tem nada que possamos fazer ainda que a gente queira. E pode ser que isso aconteça por causa das nossas experiências. Por exemplo, o seu salário de 2.500 seria a experiência na qual você já sabe que com o passar de 5 anos, o máximo que você vai conseguir juntar, se não gastar nada, é 150 mil, o que ainda está muito distante dos 5 milhões. Mas você também sabe que existem pessoas que conseguem 5 milhões em 3 ou 4 anos. Ou seja, você sabe que é possível. Logo, esse primeiro nível do autodiálogo, apesar de ser mais incômodo estar nele, no fundo você sabe que esse não é o lugar onde você quer e nem deveria estar. Então vem um segundo nível, que seria entender a situação para encontrar formas de mudar.
Nesse caso, as pessoas não aceitam a negatividade de que nada pode ser feito. Aqui, as pessoas entendem que precisam mudar algo, mas ainda não conseguem fazer isso. E por causa disso, elas se sentem culpadas e se decepcionam com elas mesmas, chegando a se questionar se um dia vão ser capazes de fazer algo maior na vida. Por exemplo, algumas pessoas sabem que precisam frequentar uma academia ou começar uma dieta, e elas sabem que essa necessidade é algo importante para elas. Portanto, elas sabem que precisam mudar as coisas, mas por algum motivo elas ainda não conseguem fazer. Então, esse também não é um nível saudável para se manter nesse autodiálogo. Inclusive, o autor do livro afirma que a maioria das pessoas que não conseguem fazer nada na vida geralmente estão presas entre esses dois primeiros níveis. Porém, se as pessoas quiserem melhorar o seu comportamento e levar sua vida para o próximo nível, o que elas precisam fazer é chegar nos 3 últimos níveis, onde o terceiro é a decisão de mudar. Nesse caso, a pessoa toma uma ação para fazer uma mudança, ou seja, ela não apenas diz que precisa parar de comer porcarias ou de ser preguiçoso, ela vai lá e faz, ela deixa de lado os pensamentos negativos e parte para as ações positivas. Então temos o 4º nível, que é um dos mais importantes e onde você deve dedicar mais o seu foco, que é a declaração positiva. Nesse caso, você deve ficar dizendo para si mesmo coisas que te motivam e que te incentivam a avançar na vida, pois é isso que vai aumentar o seu ânimo e determinação. Então aqui você pode usar frases como "eu sou o tipo de pessoa que consegue controlar seus vícios", ou então "eu sou o tipo de pessoa que não falta na academia", ou "eu sou o tipo de pessoa que tem mais prazer em comer saudável". A ideia é que você use frases afirmativas que declarem com confiança o que você é. Mas ainda existe mais um nível, que é chamado de místico. Aqui você faz um exercício de aceitação universal de si mesmo e dos outros, e você pode alcançá-lo com frases como "eu e o universo somos um", ou "eu sou um ser de luz". Sim, é quase uma experiência transcendental, que era muito realizada em religiões mais antigas, se referindo a algo maior do que a própria vida. No entanto, o autor do livro diz para que nós não coloquemos tanto foco nesse nível, pois se nossa atenção já estiver totalmente presente no 4º nível, será apenas uma questão de tempo até você chegar no 5º. Então esses são os 5 níveis de autodiálogo ensinados pelo livro, dentre os quais apenas o 3º e o 4º são os que devemos focar para que a gente consiga mudar a nossa sequência de autogerenciamento e, consequentemente, criar bons resultados. Mas como colocar isso em prática de fato? Bom, existem alguns passos ou técnicas, como preferir, para você alcançar esses bons resultados em 21 dias. Na verdade, o ideal é que você faça isso todos os dias, mas só esse período de 3 semanas já é o suficiente para formar o hábito saudável do autodiálogo. O primeiro passo é o silêncio do autodiálogo. Veja, nós passamos praticamente o dia inteiro falando com nós mesmos, e pesquisadores já afirmaram que de todos os mais de 70 mil pensamentos que vêm à nossa cabeça, 70% deles são negativos. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é perceber quantos desses autodiálogos negativos de níveis 1 e 2 nós fazemos diariamente e substituí-los pelos autodiálogos de níveis 3 e 4 com afirmações positivas. Isso nos leva ao próximo passo, que é falar coisas positivas para si mesmo e manter pessoas com esse mesmo hábito por perto. Mas veja, o ponto aqui é estarmos atentos a como nós falamos as coisas, tanto para nós mesmos quanto para os outros, pois isso vai cercando o seu ambiente apenas de coisas boas que incentivam todos ao redor a serem melhores. Por exemplo, se você coloca para fora os pensamentos dos níveis 1 e 2, como "eu tenho muito medo disso" ou "eu não vou conseguir", você deve substituir essas frases pelos pensamentos de níveis 3 e 4, como "eu sou corajoso" ou "eu vou conseguir". Ou seja, quando for se expressar em voz alta, você deve usar uma linguagem positiva e que traga pensamentos capacitantes tanto para você quanto para quem está junto com você. Basicamente, pense em como você pode resolver a situação e acredite que vai conseguir. Então temos o próximo passo, que é conversar consigo mesmo. Talvez possa parecer estranho a princípio se fazer uma pergunta e você mesmo responder, ou talvez não, porque essa é uma prática até que bastante comum entre as pessoas.
Mas a questão aqui é que essa prática também é muito benéfica para esse objetivo que estamos tentando alcançar, porque é aqui que você vai perguntar para si mesmo como você está e como vai ser o seu dia, e você mesmo vai responder que está bem e que o seu dia vai ser incrível e produtivo. Porque na prática, isso acaba sendo um exercício de autoafirmação. E o mais interessante é que ao fazer isso, nós percebemos que nós temos as respostas para os nossos próprios problemas, e as soluções costumam surgir nesses momentos. O quarto passo é escrever para si mesmo. Isso porque quando você escreve todos os autodiálogos de níveis 3 e 4 que vêm à sua cabeça e depois de um tempo começa a ler cada um deles, isso acaba te trazendo a sensação positiva que você teve quando aquele pensamento aconteceu. E isso serve como um excelente estímulo para você continuar se alimentando das coisas boas que já vêm de dentro de você. Por fim, o quinto e último passo é gravar o seu autodiálogo. Porque depois de você se autoafirmar em voz alta e registrar em um caderno ou um diário os seus melhores pensamentos, o fato de você poder ouvir repetidamente a sua própria voz dizendo palavras de incentivo vai dar ainda mais força para acontecer a mudança da sua sequência de autogerenciamento. Então, toda vez que você for expressar um pensamento positivo, grave e ouça por pelo menos 21 dias, pois nesse período você já vai perceber o grande impacto que isso vai ter na sua programação e, consequentemente, nos seus hábitos e comportamentos, que por fim te levarão à conquista daquelas 4 principais áreas da sua vida. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!